Oi, meu nome é Valdemar, sou PFA de Configuration Manager. Oi, meu nome é Newton Santos, sou PFA de Configuration Manager. Tudo bem, Newton? Tudo bom, Valdemar? Tudo bem. O que nós falaremos nesse vídeo, Newton? Hoje, Valdemar, a gente vai falar como a gente prepara a estrutura do Configuration Manager para poder fazer a instalação do Windows 10. Legal. Nossa agenda para este vídeo será em falar um pouquinho dos pré-requisitos, configurando o PXE, como a gente vai configurar também o disco de boot e como adicionar a imagem do Windows 10 no Configuration Manager. Newton, quais são os pré-requisitos necessários para a gente fazer o deploy do Windows 10? Como pré-requisito, a gente tem que ter instalado o Configuration Manager 2012 SP2 ou Configuration Manager 2012 R2 SP1. Legal. E aquela versão que eu tenho, por exemplo, instalado 2012 R2, acabei de atualizar, eu não vou conseguir? Não vai conseguir. Infelizmente, a gente vai ter que ter atualizado dessas versões que eu falei, nem mesmo a Cumulative Update 4 a gente vai conseguir instalar. Legal, bacana. Então, para a gente dar continuidade, nosso próximo item é falar um pouquinho de como a gente vai configurar a infraestrutura, então como a gente vai configurar um PXE. Vamos lá no nosso laboratório? Vamos lá, vamos começar aqui pelo PXE. Antes de começar pelo PXE, Valdemar, você me responde uma dúvida. O PXE é a única forma que a gente tem de fazer a instalação no Windows 10? Não, Newton. A gente consegue ainda com versões anteriores, com USB, via pendrive ou também com CD ou DVD. Isso continua sendo possível ainda para você botar para você conseguir fazer o deploy do Windows 10. Legal. Então quer dizer que continua da mesma forma? Continua da mesma forma, não mudou em nada essa parte. Legal. Então vamos aqui fazer nossa configuração do PXE. A gente vai vir na parte de Administration, vamos clicar em Distribution Point, vamos clicar com o botão direito em cima do Distribution Point. Valdemar, aqui uma outra dúvida. Se a gente tiver mais de um Distribution Point, a gente vai precisar fazer isso para todo o Distribution Point ou a gente consegue fazer num só e está válido para todo mundo? Sim, a gente precisa fazer em todos os Distribution Points. E também uma grande melhoria também que a gente tem, além de ter que configurar, a gente consegue utilizar PowerShell para fazer essa configuração. Se caso você tenha mais de, exemplo, tenha 10, 20, 30 e assim por diante, você consegue utilizar a função de PowerShell e configurar todos já diretamente. Mas é necessário que sejam todos configurados. Legal. Então vamos lá configurar aqui. Vamos clicar com o botão direito, vamos clicar em propriedades. A gente vai vir aqui na nossa segunda aba dessa janela que abriu e vamos habilitar o suporte para o PXE. Legal. Clientes. Legal? Epa, quando eu abrir aqui, apareceu uma tela aqui. Valdemar, que tela é essa? Essa tela, o que ela nos informa? Que é necessário liberar algumas portas no Firewall, caso você tenha um servidor de PXE que não seja o Configuration Manager. No nosso caso, o servidor de Configuration Manager é o mesmo que o PXE. Então a gente vai clicar em Yes apenas e dar continuidade na configuração. Legal, vamos clicar aqui em Yes. Aqui a gente vai desabilitar a senha, a gente não vai usar no nosso laboratório. Legal, tá? Aqui a gente vai habilitar para responder as requisições PXE e vai habilitar o suporte para computadores desconhecidos. Quando a gente não tem um computador que nunca esteve no Configuration Manager antes, seria um computador desconhecido para a gente. Legal. Então a gente habilita um suporte, ele vai dar uma mensagem falando que se a gente habilitar, ele vai habilitar aqui e a gente toma cuidado com que pode destruir todos os dados do nosso computador desconhecidos. Legal. Clique em OK. Newton, uma pergunta. Eu sempre configurei o WDS antes, ia lá e configurava essa role do próprio Windows. E agora, não configura? Você já configurou? Como é que é feito isso? Não, a partir do momento que a gente habilita aqui com o suporte a PXE, aqui no nosso Distribution Point, ele vai vir no nosso servidor e vai fazer a instalação do WDS. A gente não tem mais essa necessidade de instalar essa role aqui. Nossa, bem prático. Então ele já faz a ver se caso não tenha, ele já instala automaticamente. Exatamente. Isso é muito bom. Facilita muito a vida na hora da instalação do ambiente. Exatamente. Clica aqui OK. Para configurar nosso PXE. Bacana. Então, continuando nossa agenda, agora nosso próximo passo, além do PXE, a gente precisa configurar o Network Access Account. Como que a gente faz isso? Como a gente configura? A gente vem aqui, mesmo na aba Administration, a gente vai vir aqui em Site Configuration, em Sites, vai clicar no nosso site, vai clicar no Configure Site Components e vai vir aqui em Software Distribution. Legal. Por que a gente precisa ter essa Network Access Account? Pessoal, é necessário configurar essa conta, porque quando a máquina conectar, quando você pegar o disco de boot e conectar na máquina, ela vai tentar acessar o Configuration Manager para baixar a imagem. E aí quando ela tenta conectar, é uma máquina desconhecida no domínio, uma máquina desconhecida na rede, então não tem permissão nenhuma.
Então, para que ela consiga ter essa permissão, ele pega essa conta e fala assim, opa, eu vou conseguir utilizar essa conta e baixar. Então, essa conta, ela faz isso. Ela libera a permissão para que você consiga, a máquina consiga baixar as informações para ela e conseguir fazer o deploy do Windows 10. Legal. Então, vamos aqui habilitar a nossa conta. Nossa conta já foi criada no AD. Bacana. A gente vai clicar aqui na estrelinha. É uma conta nova para o Configuration Manager, então, New Account. A gente vai clicar aqui em Browser. E vamos escolher a nossa conta aqui. Nossa conta aqui, no caso, chama Network Access Account. Bem parecido, né? O Bem nome parecido. propenso. O nome bem sugestivo. A gente vem aqui colocar nossa senha. Em OK. Em OK de novo. Está configurada a nossa conta. Legal, muito bom. Agora, nosso próximo passo é configurando o disco de boot, é isso mesmo? Exatamente. Vamos configurar agora nosso disco de boot. Tá. Então, lembrando, o disco de boot, a gente vai estar utilizando o PXE com disco de boot. Esse disco de boot, Newton, tem alguma configuração específica, ou algo a fazer? Tem. É legal a gente ter em mente que nem sempre que a gente for instalar uma máquina vai funcionar de primeira. Né? Uhum. Cada máquina é um modelo diferente e que tem hardware diferente. Sim. Certo? Então pode ser que esse hardware não esteja dentro, esse driver desse hardware não esteja dentro do disco de boot. Legal. Legal? Então a gente vai precisar... Como é que eu consigo ver se tem drivers nesse disco de boot? Você consegue me mostrar, Newton? Consigo. Primeira coisa, aqui a gente vai clicar na aba Software Library. Vamos vir aqui em Operating System. Vamos clicar aqui em Boot Images. A gente vai clicar aqui no Boot Images x64, no nosso caso que a gente está fazendo uma No imagem 64. Legal. No nosso laboratório. Vamos clicar aqui em Propriedades. E a gente vai vir aqui em Drivers e vai ver os drivers que tem. No nosso caso aqui no laboratório não tem nenhum. Tá. Newton, e se por acaso eu não adicionar e der problema, qual é o problema que acontece? Por que ele não funciona? Se for um driver de rede, por exemplo, a gente não vai conseguir pegar IP. A gente não vai conseguir entrar via DHCP para poder fazer baixar a nossa imagem. Então por isso que várias vezes eu tô lá e ele fala assim, eu não encontrei um servidor para conseguir baixar a imagem. Então pode Exatamente. ser isso? Pode ser isso. Legal. Pode ser. Então é sempre legal verificar. Chega um modelo novo aí na sua empresa, você quer botar ele no Configuration Manager, vai lá, testa com o disco de boot que você tem, viu que não funcionou, pega o CDzinho de drivers ou vai abaixo do fabricante, coloca aí o driver aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o driver no Configuration Manager. Legal. Depois que a gente adicionou o driver, a gente vem aqui nessa parte aqui do disco de boot, em drivers, clica na estrelinha e adiciona o driver. Bacana. No caso aqui no nosso laboratório, uma máquina virtual, a gente não tem necessidade. Ok. Ok? Vamos dar um ok. Vamos dar um ok aqui. Não fizemos alterações nenhumas aqui. Mas a gente precisa, desse jeito que está, a gente ainda não consegue usar o disco de boot. O que precisa fazer? Qual é a configuração? A gente precisa enviar ele para o Distribution Point. Ah, legal. Legal? Então a gente vai clicar aqui com o botão direito e vai dar um Distribute Content. E se eu tiver mais que um, eu tenho que enviar para mais que um distribution point ou só pro Não. primário? A por gente exemplo? tem que enviar para todos os Distribution Points que a gente vai usar aqui o nosso... Ou a gente vai fazer o boot por ele. Deploy. O deploy, entendeu? A gente vem aqui, dá um Next. Vamos adicionar o nosso Distribution Point. Selecionar, que nós temos apenas um no nosso ambiente. Nosso ambiente aqui. Vamos dar um Next. Um Next. Dá um Close aqui. É bem prático também, bem rápido para fazer Bem isso. prático. Aqui na nossa console a gente consegue ver o status. Legal. Legal? Aqui na parte de baixo a gente tem essa parte do boot image. A gente tem aqui essa bolinha que está em cinza. A gente vai dar um F5. E ela começou a estar em progress. Mas como é rápido, né? É rápido. Acaba Aqui é sendo rápido. menor. Como a gente está fazendo nosso ambiente aqui, vai ser rápido, com certeza. Se você estiver fazendo na sua rede, dependendo do seu link, vai demorar ou não. Tá, Ok? legal. Isso vai depender muito do seu link, da sua estrutura de SCCM. Legal. Deixa eu clicar mais um bom F5 saber. aqui, nosso laboratório. Já está atualizado. Ele me mostra que tem um status ali como failed, eu consigo visualizar também se der algum problema por Sim. ali. Sim, se der algum problema aqui, a gente consegue vir no Content Status aqui e a gente vai conseguir ver todos os erros ou sucessos, se a gente quiser, ou desconhecido porque teve algum problema, para fazer algum troubleshooting. Entendi. Muito Legal? bom. Então, dando continuidade, Newton, nosso próximo passo é adicionar a imagem do Windows 10 no Configuration Manager. Como é que faz isso? Tem alguma mágica ou acaba sendo assim bem prático, assim, igual adicionar o disco de boot? Vamos lá. Aqui vamos voltar um pouquinho aqui na história do Configuration Manager e lembrar que em algumas versões atrás, quando saiu o 2012, a gente conseguia adicionar o CD inteiro
para fazer a instalação. Tá. Hoje eu não adiciono mais o CD, então? Não, hoje não. Hoje a gente tem essa parte aqui que chama Operating System Images. Dentro do CD do Windows 10, lá do arquivo, do ISO, vai ter um arquivo .in lá dentro. É uma imagem já pronta. O Windows 10 é uma imagem, na verdade. Então quer dizer que eu vou então no site da Microsoft, baixo então esse ISO, descompacto ele e pego esse arquivo. Exatamente. Nosso laboratório aqui, nosso caso, a gente já fez. A gente já descompactou. A gente vai clicar aqui com o botão direito e vai adicionar um sistema operacional. Legal. Legal. Aqui a gente tem que ser um char de rede. Tem que ser um NC. Então não adianta eu colocar um drive C, drive F que não vai resolver. Não vai resolver. A gente fez um compartilhamento. Vamos no nosso compartilhamento. Vamos buscar o arquivo. Ele vai estar dentro da pasta sources. Dentro dessa pasta a gente vai ter dois arquivos .in. Um é o boot.in, o outro install.in. A gente vai usar o install.in. Muito bom. Legal? Ficou aqui, vai dar um next. Nessa próxima parte aqui é a parte dos detalhes. Ele já vem como está configurado no disco lá. Se a gente quiser adicionar um detalhe, a gente vem aqui e adiciona. Então vamos adicionar aqui algum detalhe. Legal. Vamos dar um next. Vamos dar um next. Um sumário. Então nós já conseguimos já então adicionar então a imagem. Tá, agora a gente adicionou o disco de boot, adicionou a imagem. Como o disco de boot, a imagem também precisa ir para o distribution point. Entendi. Legal? É difícil isso ou é prático igual adicionar o disco de boot? É a mesma forma, da mesma forma. forma. A gente vai clicar com o botão direito, vai dar um distribute content, aqui vai dar um next. Vamos escolher o nosso distribution point. Se tiver mais de um, a gente adiciona todos que a gente precisa. Dá um OK, dá um next, dá um next, dá um close. E a gente pode ver aqui. Da mesma forma. Então ele vai processar e vai enviar para todos os distribution points e você vai conseguir se teve sucesso, falha e assim por diante. Exatamente. Legal. Legal? Pessoal, muito obrigado. Mais um vídeo nosso do Deploy do Windows 10. Isso aí, até o próximo vídeo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.